Cidade Universitária Entrevista. Olá, eu sou Newton César e está no ar o Cidade Universitária Entrevista desta semana. Isolamento social, isolamento familiar e domiciliar, isolamento profissional. Seja como for, o único remédio que pode mitigar a pandemia neste momento é o isolamento. Remédio este recomendado por especialistas do mundo todo, que, diga-se de passagem, estão diariamente na rua, ou seja, na linha de frente contra o novo coronavírus. E a gente sabe que não é fácil para ninguém ficar em casa, confinado, ainda mais por tempo indeterminado, ao que tudo indica. E por falar em casa, quem eu recebo aqui na minha por telefone para falar sobre esta questão do isolamento e suas implicações para este novo modelo de vida social que a gente vem enfrentando é o professor Marcelo Carneiro, do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão. Para a gente ir direto ao ponto, professor, como está sendo o seu próprio isolamento? E obrigado por nos atender aqui para mais uma edição do Cidade Universitária Entrevista. Minha atividade, uma das, eu acho que, características que diferenciam professores, pesquisadores nessa situação de quarentena produzidas pela pandemia do coronavírus é que muitas das atividades que a gente já realiza, a gente já utiliza a internet, né? Os mecanismos aí que estão disponíveis da rede social. E no meu caso específico, por exemplo, hoje eu comecei o dia lendo um projeto de doutorado de um colega, de um aluno da Universidade Federal da Paraíba, que eu vou participar de uma banca via Skype na parte da tarde. Depois eu estou agora revisando um artigo que eu estou submetendo com alguns colegas para a revista Ambiente e Sociedade. Vou entrar na plataforma da revista e colocar. E, por fim, também ajudando aqui minha filha, tem uma filha de 10 anos que está fazendo suas lições aqui no seu colégio numa plataforma online, né? Então, vamos dizer assim, eu posso dizer que eu pertenço a um grupo social, um grupo profissional, cujas atividades profissionais elas se mantêm por conta dessa possibilidade de utilização dessas tecnologias da informação, que são, vamos dizer assim, mas que não é de maneira nenhuma, vamos dizer assim, o cotidiano da grande maioria da população brasileira e mesmo mundial. A pergunta que eu lhe faço é: nosso país tem histórico de isolamento social nas proporções que temos hoje? Isso já aconteceu antes, professor? Esse isolamento, o confinamento social que está sendo estabelecido como regra, né, na maior parte do mundo, né, quer dizer, o Brasil não teve uma experiência anterior desse tipo e nenhum país do mundo teve algo semelhante. Então, se você for, eu acompanho todos os dias de manhã, eu abro sites dos principais jornais do mundo, jornais brasileiros, para tentar acompanhar o que está ocorrendo. Todo mundo que tem refletido, que tem escrito algo, chama atenção para essa dimensão absolutamente singular da crise que a gente está vivendo, das medidas que têm sido adotadas para conter essa crise e desse nível elevadíssimo, vamos dizer assim, de confinamento que nunca antes se verificou. E quase todos são unânimes dizer que a humanidade, não é só o Brasil, mas a humanidade vai ter um novo padrão, vamos dizer assim, de funcionamento depois que nós conseguirmos sair dessa pandemia. Esse isolamento traz mudanças de comportamento, seja individual ou geral? Como é que o senhor avalia isso? Há uma mudança de comportamento que atinge de forma diferenciada as pessoas de acordo com com distintas variáveis. Classe social, gênero, geracional, né, faixa de idade. Então, a população, a grande preocupação, por exemplo, no Brasil, com a pandemia no Brasil, em países como a África, Índia, etc., vamos dizer assim, diz respeito à situação daquelas pessoas que
tem que ficar em casa e não tem, por exemplo, recursos materiais para se manter durante esse período. Então, por isso é que, vamos dizer assim, a resistência ao confinamento, ela varia conforme grupo social, ou seja, classe social de pertencimento, faixa de idade, tá certo? E gênero, né? Então, as estatísticas, as observações que têm sido realizadas mostram, por exemplo, no caso, por exemplo, da Itália, você tem o grupo mais atingido, são as pessoas de mais idade, são homens, tá certo? As mulheres, eu vi hoje um jornal italiano, dos casos de óbito já devido ao coronavírus lá, 20% são mulheres, 80% são homens, né? Inicialmente uma faixa de idade acima de 80 anos, nas primeiras semanas, agora baixou para 60 anos, né? Então, quer dizer, tem uma diferenciação importante do ponto de vista das propriedades sociais, né? Quer dizer, as pessoas de mais idade têm mais dificuldade em aderir ao confinamento devido, vamos dizer assim, ao padrão de socialização que que eles participaram ao longo de sua vida, né? Quer dizer, então a nova geração pode está mais acostumada a ficar horas e horas na frente do computador, isso aqueles, né, que têm acesso a essas ferramentas, né, a esses bens, né, têm acesso a uma boa rede de internet. Mas as pessoas de mais idades, cujo padrão de sociabilidade está relacionado ao contato, a uma interação face a face, essas pessoas têm mais dificuldade em aderir. Isso não tem nada a ver, vamos dizer assim, com DNA, com nada. Isso tem a ver com padrões de socialização que são diferentes, né, conforme as sociedades, conforme as faixas de idade, sexo e grupo social. Aqui de casa eu recebo por telefone para falar sobre isolamento social e suas implicações na minha vida, na sua vida, o sociólogo Marcelo Carneiro, do Departamento de Ciências Sociais da UFMA. Professor, parece que a conexão por internet tem sido a principal via de comunicação hoje. Isso pode alterar a ordem sociocultural das coisas daqui para frente? De fato, a internet, né, tem sido o meio por excelência, vamos dizer assim, utilizado tanto para as atividades escolares, né, então aquelas escolas que dispõem de plataformas, né, profissionais, essa coisa do homeworking, do teletrabalho, tá certo? Como também para a comunicação, né, para o padrão de interação. Essa mudança que deve ocorrer, muitos estão falando, quer dizer, ela já tinha sido antecipada, né, por alguns teóricos. Se você ler, por exemplo, um livro antigo do Anthony Giddens, As Consequências da Modernidade, né, ele já chamava atenção para essas mudanças, né? A gente, durante muito tempo, nossa interação sempre foi interação face a face, né? Depois, com o advento do telefone, agora com essas tecnologias, vamos dizer assim, que a internet possibilita, né? Quer dizer, você tem uma miríade, né, de possibilidades de trabalho e mesmo de interação. E provavelmente, né, depois desse episódio, dessa crise, dessa pandemia, quer dizer, investimentos mais fortes ainda serão feitos. Mas eu ainda acredito, vamos dizer assim, que voltaremos, vamos dizer assim, a sentir a necessidade inesgotável da interação face a face, né? Ou seja, daquilo, tem um outro autor importante, um sociólogo, né? O Zimmel, que dedicou a sua parte importante da sua obra a descrever a necessidade que o ser humano tem da interação face a face, né, dessa interação conversacional, interação pelos gestos, ou então o Goffman, com todos os seus trabalhos sobre comportamentos em lugares públicos, representação do eu, todos esses autores chamam a atenção para uma dimensão inescapável, vamos dizer assim, da nossa vida, que é essa necessidade de estar com outras pessoas, de interagir com outras pessoas. Então, eu acho que vai modificar, evidente, já vinha sendo modificado com essa possibilidade que essas tecnologias, né, da informação à distância permite, mas nós vamos continuar necessitando, vamos continuar tendo necessidade de interação face a face. Professor, e quem não tem casa, isola-se onde e como? Quem não tem casa, ou quem tem casa,
mas uma habitação precária, né, que não tem acesso à internet, que não dispõe de recursos para se conectar, tem muita dificuldade, tanto do ponto de vista das necessidades mais básicas, então, de manutenção, né, como é que vai trabalhar, essa possibilidade de teletrabalho, home work é muito difícil. Imagina agora, chegando no início do mês, pagar as contas, aquelas pessoas que não são bancarizadas, eu não digo nem as pessoas que têm um celular e que têm acesso ao seu banco por um dispositivo, né? Mas eu digo o fato de que grande parte da população brasileira não é bancarizada, não dispõe de uma conta bancária, né? Quer dizer, essas pessoas são muito mais impactadas, são mais duramente impactadas por essa crise do que essa minoria de brasileiros que tem acesso, tem uma residência, tem acesso à internet, tem conta bancária, etc., né? Então, para essa população é que os esforços governamentais teriam que se orientar prioritariamente, né? Porque senão vai ser materialmente impossível, vamos dizer assim, ficar com algum nível de confinamento e de proteção das suas vidas nesse período, como ter sido exigido de acordo com as prescrições dos especialistas médicos em todo o mundo. Agora, se não estou enganado, entrega domiciliar, telefonia, chamadas de vídeo, conferência e outros serviços nunca foram tão utilizados no Maranhão. É possível fazer uma reflexão sobre crise e oportunidade? Deixa eu falar uma coisa. Eu tive ontem assistindo o Jornal da Televisão Francesa e mesmo num país hiper avançado como a França, eles localizaram lá mais ou menos umas 200 comunas, 200 localidades que não têm cobertura, uma boa cobertura de celular. Então significa que essas pessoas, só para dizer, num país hiper avançado, né, economicamente, imagine essa situação no Brasil. Por outro lado, evidente, para aquelas pessoas que dispõem desses meios de celular, internet, etc., e que podem, vamos dizer assim, trabalhar em alguns segmentos, você tem vamos dizer assim, uma oportunidade, um incremento de trabalho. Esse é o caso de teleentrega. Evidente que isso tem sido incrementado, se observa, né, restaurantes, de uma maneira geral, farmácias, medicamentos. Agora, isso é muito ínfimo comparado ao BAC, né, quer dizer, às restrições ao desenvolvimento das atividades econômicas normais. Então, essas oportunidades que estão aparecendo, elas são incapazes, vamos dizer assim, de suprir aquilo que tem sido perdido em termos de atividade durante a crise, durante a economia. Para você ter uma ideia, por exemplo, ontem eu vi que eles precisam estar no período, por exemplo, atividade agrícola, né? Durante esse período você tem um crescimento grande de entrega de produtos agrícolas. A gente mesmo aqui, já antes na minha família e alguns colegas, antes da crise do coronavírus, a gente se abastecia de produtos hortifrutigranjeiros orgânicos, né, com uma pessoa que entrega em casa, entrega em residência, nos condomínios, etc. Isso é uma possibilidade. Agora, por exemplo, no nosso caso, não tanto, por exemplo, ontem eu vi essa matéria sobre, por exemplo, a colheita de morangos na França, eles precisam de 100 mil trabalhadores. E grande parte desses trabalhadores não pode se deslocar porque o confinamento lá está muito rígido, que eram trabalhadores sazonais, que iam de um país para outro ou de um departamento para outro. Então, quer dizer, você vai ter uma situação em que a atividade que é possível realizar, como essas entregas, tá certo? Elas não são, de maneira nenhuma, elas equivalem àquilo que está sendo deixado de ser realizado. E um aspecto também importante que deve nos preocupar é o seguinte, é que esses trabalhadores desse serviço de teleentregas são trabalhadores que não têm nenhuma proteção social, tá certo? E são trabalhadores que vão ficar muito expostos à crise nessa circunstância.
Aqui de casa eu recebi por telefone para falar sobre isolamento social o Marcelo Carneiro, professor do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFMA. Ele pesquisa questões relacionadas à interface entre trabalho, economia e meio ambiente. Obrigado, professor. Deixo aqui um espaço para o senhor fazer as suas considerações finais, por favor. Queria agradecer o convite, me colocar à disposição para colaborar. Queria destacar também o papel importante, que os profissionais de comunicação têm desempenhado nessa situação, quer dizer, produzindo conteúdos, sem os quais a nossa vida ficaria ainda muito mais difícil, chamar a atenção também de outros profissionais que estão na linha de frente, quer dizer, principalmente os profissionais de saúde, médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, todas as pessoas, essa cadeia que mantém os hospitais e serviços de atendimento de saúde funcionando, profissionais de SAMU, etc. Todos esses profissionais a gente tem que agradecer muito, prestar nossa solidariedade e dizer que essa é uma situação difícil, excepcional, que a gente está enfrentando e que para enfrentar essa situação a gente vai precisar de muita solidariedade, de uma atuação importante do Estado brasileiro, como vem sendo feito por governadores e prefeitos de capitais, tá certo? E esperar que a gente consiga passar com o menor número possível de danos, de mortes nessa situação. A você que acompanhou o Cidade Universitária Entrevista desta semana, muito obrigado. E eu digo mais uma vez a você, e vou dizer durante todo o Cidade Universitária Entrevista, fique em casa, com produção de Marcos Belfort, apresentação foi minha, Newton César. Um abraço a você, uma boa semana. Até o próximo programa. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.